Aqui nós temos duas câmeras que são parecidas e completamente diferentes ao mesmo tempo. Mesmo que não são duas câmeras iguais, né? Enfim, são modelos diferentes, tá? Trata-se da linha XA da Olympus, tá? Enfim, uma câmera bem conhecida, bem famosa aí na internet. A internet reconhece bem esse modelo, tá? Muito querida pelos usuários. Mas de cara a gente já está falando de dois modelos que são parecidos, né? Do mesmo projeto, lógico, mas completamente diferentes. A gente vai ver por quê. Tá? E outra, essa câmera não é necessariamente uma point and shoot. Ela não concorre com câmeras que normalmente a gente vê aqui, tá vendo aqui no meu canal, que é com motor interno, que tem avanço de filme via motor, retrocesso de filme via motor, apesar de a gente já ter visto a Mamiya, que eu acho que concorre com essa câmera, Mamiya U, e também não é uma câmera que tenha foco automático. Então, assim, ela é um meio termo entre uma câmera que tem alguns controles, mas não todos, manuais, e é eletrônica, né? Ela funciona com a bateria SR44 ou A76, o modelo que equivale a isso, mas ela tem um disparo eletrônico. Então, sem bateria, essa câmera não funciona, tá? Nada nela funciona sem bateria. Mas enfim, qual que é a diferença básica entre essas câmeras? A lente delas e um set de comandos que essa câmera tem e aqui a outra não tem, tá? Essa linha tem a XA, XA1, XA2, que é essa é a XA, é a primeira. Depois tem a XA1, XA2, XA3 e, se eu não tiver muito enganado, uma XA4, tá? Eu acho que inclusive uma delas tem uma lente de 28mm que eu gostaria muito de ter colocado as minhas mãos sujas nela, mas ainda não coloquei. Mas enfim, um dia haverá de aparecer. Essa daqui tem a lente mais interessante do que essa, tá? O projeto é parecido, mas essa daqui tem uma 35mm f2.8 e essa tem uma 35mm f3.5, tá? É uma lente um pouquinho mais fechadinha do que essa. O que ambas essas lentes têm em comum? Ambas são assinadas pela Zuiko, tá? A Zuiko é a grife da Olympus responsável pelo projeto, pelos acabamentos dos projetos, pelo coaching, enfim, né? Dos projetos dos equipamentos profissionais da Olympus, tá? Ela é a grife da Olympus para equipamento profissional, do mesmo jeito que a Nikkor é para Nikon, do mesmo jeito que a Rokkor é para Minolta, do mesmo jeito, enfim, que a Secor é a da Mamiya e por aí vai, tá? Cada um e da SMC representa a mesma coisa para Pentax. Então, assim, não são lentes banais, não são lentes comum, corriqueiras de câmeras, elas são lentes assinadas. Essa é uma F Zuiko, essa é uma D Zuiko. O que significa a diferença entre F e D? Eu, sinceramente, não sei, tá? Mas eu sei que Zuiko significa um padrão de qualidade acima do normal, acima do convencional, tá? E dessa câmera, por exemplo, dessa lente 35 2.8, você pode esperar um resultado melhor, superior a 35 2.8 que está na Stylus Epic, por exemplo, que é uma lente genérica, não é uma lente assinada pela Zuiko, tá? Enfim, isso está sujeito à percepção, lógico. Tem gente que vai achar aquela lente melhor, mas aqui o fato dela ser uma Zuiko dá uma indicação de que não é um projeto banal. Tá? Essa câmera, além dessa lente diferente, um pouquinho mais aberta do que essa 3.5, ela tem um set de ajustes que essa câmera não tem. Tá? Então vamos começar por ela. Aqui você consegue acertar o foco manualmente. Como eu falei, nenhuma delas é foco automático, tá? Mas você tem um ajuste manual. Você tem zero feedback desse foco no visor, porque é um visor direto, tá? Ela não é uma rangefinder. Então, assim, você não tem visual do que você está acertando de foco no visor, ok? Isso é um motivo pelos quais eu não recomendo essa câmera para o iniciante. Esse foco é cego. Ela tem controle sobre o ISO, você pode escolher o ISO do filme, o que é sempre bem-vindo numa câmera. Não é fundamental, mas ajuda caso você queira manipular a compreensão da câmera a respeito do filme que você está colocando. Se quiser trapacear, é possível fazer quando você tem esse controle de ISO. Tá? Outra coisa que ela tem, o controle da abertura da lente. Isso realmente é uma coisa que não aparece em point and shoot. Tá? Não câmeras que não sejam premium.
Basicamente, todas as câmeras que eu conheço de point and shoot, que são premiums de verdade, tem um controle da abertura. Tá? Isso parece que é um requerimento. Enfim, em alguns casos, em algumas câmeras, você tem até a velocidade do obturador, que seria o melhor dos dois mundos. Aí você tem 100% de controle criativo sobre a câmera. Aqui não é o caso, mas você já ganha um benefício de ter o controle da abertura da lente. Você pode escolher artisticamente que tipo de rendição você quer que essa lente faça, uma abertura mais aberta ou uma mais fechada para ter foco em tudo, ou para ter um fundo mais ou menos focado, mais ou menos porque lente grande angular de 35 não tem como prioridade no seu projeto desfocar fundo, tá? Até faz, mas é bem suave, bem maneiro. Então assim, mas você tem esse controle criativo de escolher a abertura que você quer da sua lente. O único controle que ela não dispõe para o usuário é justamente a velocidade do obturador. Tá? E nesse caso você manipula tanto o ISO quanto a abertura da lente e ela escolhe a velocidade do obturador, que ela vai fazer isso baseado no que ela está lendo pelo sensor de luz dela. Tá? Mas enfim, geralmente eu já acho isso um bônus, porque em câmeras point and shoot normais você não teria nem o controle da abertura da lente. Tá? Enfim, é uma câmera que tem um avanço mecânico, o rebobinamento mecânico, na mão mesmo, na unha. Essa aqui caiu, descolou, né, a capa do botãozinho. O botão justamente é isso aqui, aquilo ali é só a capa. Eu preciso parar uma hora e colar esse negócio. É uma câmera que é feita de metal, isso aqui é metal, tá? Essa tampa é de metal, dá pra ouvir o barulho dela de metal, tá? Essa aqui tá com fuguinho ali na lente, mas paciência. Dos males o menor. A câmera está funcionando e é o que eu posso ficar mais feliz. Eu preferiria uma câmera, prefiro uma câmera que tenha fungo na lente do que uma câmera que tenha uma lente imaculada e que não funcione, tá? Aqui pelo menos ainda tem alguma lenha para queimar. Não é uma câmera morta, a câmera está funcionando. Então assim, eu prefiro, se for escolher entre os males o menor. O fungo na lente sempre é contornável, o fato da câmera ter morrido não, tá? Ela supõe também o uso de um flash, que era encaixado dela, característico dela, tá? Mas enfim, o flash eu até tenho, o meu veio sem funcionar, uma coisa menos para me preocupar, porque de fato eu não tenho apreço por fotografia em câmera point and shoot com uso de flash, mas é o meu jeito de entender. Essa tem uma compensação de exposição de 1.5 stop, o que é desejável sempre, né? Você tenha controle sobre a exposição, além de você controlar o obturador, ele ainda vai te dar um controle sobre, além de você controlar a abertura, ele vai te dar um controle de 1 stop e meio a mais, deixando mais tempo aberto o obturador, que você não teria controle por uma outra ferramenta, tá? Então funciona. Aqui tem uma bateria check, você bota aqui, ela testa, tem um self timer aqui embaixo. Enfim, é uma câmerazinha muito interessante, muito querida pela comunidade de fotógrafos, muito usada, bem conhecida mesmo de verdade. E enfim, e essa é o modelo que eu recomendaria sobre as outras, com exceção da lente de 28mm, que a mim pessoalmente me interessa mais do que essa, tá? Mas enfim, essa lente, essa câmera é superior, eu considero superior a essa, não só pela lente, né, de 2.8, apesar de não mudar muita coisa na prática, né, cá pra nós, mas essa câmera tem menos recursos que aquela. Nessa câmera aqui, onde você tá vendo, né, eu mexi aqui, mexe na abertura. Nessa câmera aqui, você mexe no foco, nela aqui embaixo, aqui você altera o foco. Nessa câmera, o controle do foco é justamente isso daqui. Aqui não mexe na abertura da lente. Essa câmera não dispõe para o usuário mexer na abertura da lente. Essa é totalmente automática. Ela escolhe, ela mesma, baseada na luz que entra nesse sensor, a velocidade do obturador e a abertura da lente. Isso daqui é o foco dela. É literalmente a lente mexendo para frente e para trás, né, numa posição limitada de 3 posições de foco. Perto, mais ou menos, e longe pra caralho. Então, basicamente, essa câmera só faz isso. Então, ela tem controle de ISO, sim, né? Você pode controlar o ISO da câmera, você consegue regular. Aqui você aciona o flash, mas ela não tem o controle sobre a abertura. Essa aqui, realmente, de fato, o operador é um passageiro, embarca na câmera e vai na dela.
tá? Elas costumam funcionar, elas não têm muito problema em determinar a exposição, não, apesar de serem câmeras antigas, que não tem tecnologia de autofoco nenhuma nelas, e o tanto que o foco é manual, tanto nesse modelo quanto nesse modelo, tá? Mas, enfim, ela tem o seu nome escrito na história por serem câmerazinhas que eram eficientes. Aqui você tem só o battery check, tá? E o self timer. Aqui você não tem a compensação de exposição e nem o outro recurso aqui que era o... Bom, enfim, é o self timer, battery check e compensação de exposição, exatamente. Aqui você não tem a compensação de exposição, mas você pode checar sua bateria, ela é um bip irritante, ou pode usar o self timer, mesma bateria, LR44 ou A76 ou algo que valha isso. Tá? No mais é isso. São câmeras que aparecem com relativa facilidade, mas elas aparecem também num número muito grande de câmeras que não estão funcionando. Isso pode ser devido a um vazamento de bateria que foi esquecido aqui, deixado aqui, ou um mau contato num botão desse, enfim, algum componente interno que infelizmente pifou. São câmeras que são possíveis sim de reparar. Eu já vi vídeo de câmeras dessas desmontadas, sendo consertadas, mas você vai precisar de um profissional com a perícia e com ferramenta para fazer esse tipo de trabalho. Mas isso aqui não é trabalho para curioso. Tá? Então, enfim, elas aparecem bastante, mas aparecem, infelizmente, nem sempre funcionando. A grande jogada disso é achar uma que esteja funcionando, porque elas têm um valor comercial alto. Tá? Mas diferente da Stylus Epic, que eu acho que é hypada, é hipervalorizada pelos motivos diferentes, né, por motivos não honestos, no sentido de que ela é supervalorizada mais pelo que ela representa dentro do mercado de influencer digital / social media, do que ela é como ferramenta fotográfica. Essa não. Essa aqui você costuma achar na faixa de preços perto da Stylus Epic, se não até um pouco mais, pelos motivos certos. Ela é uma puta ferramenta de fotografia. Tem uma baita de uma lente aqui assinada, tem alguns recursos que você não encontra em outras point and shoot, por exemplo, e dá um resultado excelente. Tá aí, essa linha de câmeras da Olympus escreveu o nome na história e tá aí sendo referenciado até hoje pelos motivos certos, tá? Então assim, não se assuste ao deparar com uma câmera dessa, que é de fato compacta, tem o fator tchuca, né? Mas enfim... E é uma câmera que costuma ser vendida cara. Quando funcionando, vendida cara. A boa notícia disso, o lado bom disso é que você consegue, achando uma que funcione, lógico, né? Consegue testar a câmera, ver se você gosta ou não, se adapta a ela, se esses comandos falam, se conversam com você. E caso não gostando, você pode vender a câmera e recuperar o que você investiu ou até ganhar uma grana, porque essas câmeras, de fato, funcionando, elas valem alguma coisa. Tá? Então, assim... prejuízo você não vai tomar se a câmera estiver em ordem, funcionando, principalmente se estiver com uma estética atraente. É o tipo do negócio que você vende fácil, tá? Mas enfim, fora isso, são competentíssimas, recomendo elas, não recomendo elas para todo mundo não, tá? Eu recomendo esse modelo sobre esse, mas é possível que eu não recomende esse modelo sobre a lente de 28, mas eu não testei essa câmera ainda, então eu ainda estou recomendando essa sobre essa daqui, que são eu tenho que ser honesto, eu tenho que falar daquilo que eu conheço. Mas eu não recomendo para todo mundo, justamente pelo fato dela ter esses recursos, dizer assim, extras, né, para uma câmera compacta, porque aqui a combinação dessas coisas pode fazer com que a câmera não apresente tudo que ela pode apresentar, que ela não renda tudo que ela pode render em função das escolhas do usuário, né? Principalmente no caso do foco que é cego, foco no escuro, você foca aqui pela distância, pela expertise que você tem dentro daquela distância. De novo, nesse modelo, não sei se tem outros modelos diferentes desse, mas nesse modelo a metragem está em pés, não está em metros, é um fator complicador, enfim, pelo menos eu reputo dessa forma, e ela tem o fator de que você precisa mexer na lente. Então a combinação dessas coisas vai produzir nela o melhor resultado possível, só precisa de um tiquinho de expertise para poder operar isso satisfatoriamente, tá? Diferente daquela câmera que você realmente aponta e aperta e ela faz o resto. Então aqui é preciso de um pouquinho de jogo de cintura, e esse é o motivo pelo qual eu não recomendo isso aqui, pelo menos para quem está começando ou está pegando experiência.
tá? Enfim, tudo tem linha, tudo tem curva de aprendizado. A curva de aprendizado dessa câmera pode te custar alguns filmes, até com que você consiga perceber em todo o seu esplendor o que ela é capaz de produzir, tá? Enfim, não recomendo para o iniciante, tá? Mas recomendo sim para quem gosta de fotografia, para quem tem intimidade com esse tipo de câmera, né? O point and shoot ou o SLR, que tenha assim uma sabedoria, que domine o princípio da fotografia, e a adaptação a isso vai ser questão de tempo. Realmente você não vai ter que investir muito filme para poder tirar o melhor que essa câmera pode dar, tá? Então, XA, Olympus XA, eu recomendo qualquer modelo que você possa encontrar funcionando. É aquilo que eu falei, ele tem valor comercial. Dá para experimentar uma câmera e depois, caso não for o que você espera, vender e receber de volta o que você investiu, ou até de repente uma grana a mais, tá? Então assim, não deixe passar não. Mas do ponto de vista fotográfico, eu recomendaria para quem já molhou mais do que a sola do pé na água, que já tem entrado até o joelho na água e que saiba como se virar. Então, mas são espetacular, a lente espetacular, e enfim, não sou eu que estou dizendo isso. Basta procurar na internet aí Olympus XA, ok?